Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Sil Gomes. Sejam muito bem-vindos a esse canal, junto com a Sil. No nosso vídeo de hoje, eu estou trazendo para vocês a continuidade do projeto Aniversário de Ellen. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o topo do bolo de piquenique, feito de biscuit, com velinha, tudo que tem direito. E também, gente, trouxe o bolo fake para vocês, que tá a coisa mais linda. Ó, não perde essa aula, porque você pode aproveitar para trabalhar em outros temas, mas já tendo a técnica de como você vai fazer, tá bom? E outra coisa, se inscreve no canal. Se você tá gostando do que tá acontecendo aqui, ativa o sininho das notificações para você sempre receber em primeira mão os meus vídeos. Dá o teu like e compartilha, tá bom? Beijo para vocês e um bom vídeo. Olá, pessoal! Vamos lá para o nosso trabalho de hoje, o nosso topo de bolo. O motivo é piquenique. Gente, eu peguei aqueles pratinhos, sabe? Chega em casa com pãozinho, com coisinhas que a gente compra no mercado, de isopor. Então, eu cortei esse número 1 e com um outro pedaço de isopor, eu cortei um retângulo e montei esta cestinha, tá? Cortei no formato que eu queria, fui lixando, fui acertando. E como eu achei que ele não estava muito bom, eu peguei o mesmo isopor que eu fiz a velinha, o número 1, e eu cortei os pedacinhos e fui colando em volta e formei essa castinha bem certinha. A tampa, a mesma coisa. Um pratinho de isopor, desses descartáveis que a gente usa, tá? Fiz a tampinha. Gente, essa velinha, ela pode ser feita também só na massa de biscuit. Mas eu prefiro fazer assim, porque eu ganho tempo na secagem, na firmeza, e eu também economizo massa de biscuit. Então, você pode fazer diretamente ele maciço na vela. Você vai demorar mais tempo para secar, tá? Ou você pode recortar o número em isopor, seja qual o número for, e você cobrir ele depois com biscuit do jeito que eu vou estar ensinando aqui para vocês. São as duas formas que eu faço, que eu uso para fazer a vela de biscuit. Eu acredito que para quem não faz biscuit normalmente, que tá fazendo assim, de repente, quer fazer, eu acho que vai ficar até mais fácil. Preste bem atenção e você vai ver que não é difícil, tá? Tem várias etapas, mas dá para fazer, tá bom? Outra coisa é que existem formas com todas as numerações, tá? Eu até tenho essas formas, gente, mas ultimamente eu nem tenho usado, eu não tenho feito muito topo de bolo, então eu não tenho usado as formas. Eu dou preferência por fazer assim. E é uma coisa que é bom para vocês que eu tô ensinando, porque você não precisa ter a forma em casa para fazer. Com o pratinho de isopor, você vai recortar o número que você quiser, sem precisar ter a forma, tá? Abrir a massa, aí mais ou menos com meio centímetro, né, de massa. Aí você cobre a primeira parte, passa uma colinha, tá? A cola branca de rótulo azul a extra, tá? Eu coloco em cima, dou uma prensadinha assim com o rolo bem lentamente para ela sobrar um pouquinho nas beiradinhas, tá? E vou puxando e fechando as laterais. A próxima parte eu vou fazer mais grossa para poder ter mais massa para eu encher as laterais. Ou você pode fazer as duas faces e depois você cortar uma tirinha e ir fechando as laterais com uma tirinha de biscuit. Também dá certo, tá? São formas para você conseguir fazer a velinha em casa sem você precisar ter forma, e você vai gastar pouca massa e vai secar rápido, vai ficar firme e vai ficar muito bom. Do outro lado, passa a cola branca, vem com a massinha, ó. Aí eu já deixei ela sobrando, percebeu? Aí você vai, ó, vai fechando. Eu faço isso com esse pincel com a ponta de borracha. Se você não tiver, gente, faz com o cabo do pincel. Faz com qualquer coisa que você tenha assim arredondada, mais firme, um cabo de pincel, uma caneta, uma lapiseira, você vai fazendo. Aqui, esses movimentos que eu sempre faço assim para lá e para cá, você vai grudando uma parte na outra, tá? Tô tirando os excessos, porque eu achei que tava me atrapalhando, tá? E vou continuar com com o meu pincel aqui, tá? Fechando essas beiradinhas.
Tá vendo? Sempre com esse movimento, ó. Sempre com esse movimento, você vai girando pra lá e pra cá. Tá vendo que eu faço até com o cabo do pincel, ó? Nem em todo momento eu uso a ponta de borracha. Às vezes eu uso o próprio cabo do pincel. E isso com calma você vai fechando. Você deixa um copinho d'água assim do teu lado e você de vez em quando vai lá, molha a pontinha do dedo só um pouquinho, tá, gente? Não é pra encharcar, não. Você vai lá, molha a pontinha do dedo, vai passando, vai alisando. Olha, vai ser mais rápido do que você imagina. Quando você menos esperar, a vela tá toda uniforme, toda fechadinha, toda lisinha, tá? Agora, existem outras coisas que a gente pode fazer para decorar esse número 1, tá? Existem vários marcadores, tá? Você não é obrigado a usar, mas você pode usar um marcador, você pode comprar um marcador, ou você pode pegar alguma textura de alguma coisa que você goste na tua casa, um pedacinho de renda, sabe? Aquelas rendas de plástico que fazem parte de um jogo americano, de uma toalhinha de mesa, e você pode marcar também em cima desse biscuit para você dar uma textura, tá? Mas se você tiver algum receio, deixa ela lisinha mesmo, que já vai ficar bonita. O que eu tô fazendo aqui, gente? Eu não vou marcar a textura, eu vou fazer umas florezinhas. Essa flor grande aqui que eu fiz, gente, eu peguei um papelão, cortei uma flor e fiz ela nesse tamanho. Fiz ela pétala rosa e o miolo amarelinho. Coloquei ela dentro de uma pecinha assim, funda, né? Para ela ficar marcada assim. Fiz ontem a florzinha para ela secar, ficar bem firme. Deixei ela aqui secando e vim montar a minha vela depois, tá? Você só vai montar quando ela já estiver seca. Então, aqui o que eu tô fazendo nessas florzinhas? Eu tenho esse moldezinho de florzinha, tá? Se você não tiver esse molde, gente, faz a florzinha na mão, pega uma florzinha que você tem aí no papelãozinho, vai cortando pequenininha. Faz 5 bolinhas juntas, bota uma bolinha amarela no meio, amassa. Pronto, já vai virar uma florzinha, tá? Aí você vai colando essas florezinhas enquanto a massa ainda está mole, tá? Ó, vai colando as florezinhas, eu tô explorando bastante o tema, que é um tema de piquenique. Então, tô usando as cores verde, rosa, amarelo, tá? E fui pressionando as florezinhas na velinha e vou deixar ela secar ali, tá? Depois já coloca o miolinho, o amarelinho, tá? E assim você vai fazendo. Eu tô fazendo aqui, gente, uma cerejinha, porque em cima dessa velinha eu vou colocar uma cereja, tá? Vou fazer uma cereja, vou pintar com esmalte que eu tenho aqui de cor cereja, porque eu quero que ela fique bem brilhante, tá? Gente, as imagens aqui estão ao contrário, porque o vídeo fica assim, tá? Mas já tá do lado certo, tá? Por isso que parece que é tudo ao contrário, parece que eu sou canhota, mas não sou não. Então, ó, tô fazendo aqui, ó, uma bolinha, tá? Dou uma chatadinha. Aqui no meio, você faz um côncavozinho, que é a cereja, tá? Depois que ela der uma secadinha, que melhorar isso tudo, a gente vai colocar o cabinho, a gente vai colocar, bota um palitinho para prender ela aqui, mas eu ainda tô elaborando aqui umas ideias. Estou seriamente pensando em fazer uma formiguinha aqui em cima e colocar a cereja em cima da cabeça da formiguinha, né? Vamos ver aqui o andar da carruagem. Mas enquanto isso, eu já faço a minha cereja, já vou deixando ela secar, tá? Para depois eu poder passar o esmalte. Gente, o esmalte, ele tem que ser colocado quando ela já estiver mais seca, tá? Não coloca agora, não pinta logo de cara, não. Espera um pouquinho, espera um dia aí, essa cereja ficar mais durinha. Bom, deixo tudo secando ali em cima do isopor para não grudar, tá? E depois eu vou pintar a minha cerejinha e vou dar continuidade ao meu trabalho, tá? Vamos para a cestinha agora. A minha cestinha, gente, eu vou fazer na cor ocre. Então, você pega a massa. Se você já não comprar ela tingida, você vai ter que ter essa cor para você tingir. Vai tingir com tinta de tecido, vai tingir com tinta acrílica, com tinta óleo, a tinta que você tiver aí, tá? Você vai tingir ou você já compra pronta, como você achar melhor, tá? Eu abro aí mais ou menos assim, uma coisa bem fininha, com uns meio centímetros, né? Passo cola em toda a superfície. Não precisa passar cola demais não, para não ficar escorregando, tá, gente? Passa cola assim numa quantidade razoável, tá? Só dá uma meladinha mesmo, tá? Eu gosto até de passar com o dedo, porque eu vou tendo noção da quantidade que eu vou deixando de cola, tá?
E aí, depois que você abre, né? Abre com um rolinho. Se você não tiver um rolinho, abre com uma garrafa, com uma embalagem de desodorante, passa um pouquinho de creme de mão assim, ou um pouquinho de vaselina e abre, tá? Na mesa. Ou em cima de um EVA, como for melhor para você. E aí a gente vem colando na cestinha essa massa de biscuit, tá? Eu até fiz um relevozinho nessa massa de biscuit, que eu tenho um rolo aqui, que ele é um rolo todo frisadinho, tá? Que imita assim uma palha. Eu até fiz, mas às vezes no final você vai manuseando, vai tirando, tá? Então pode ser que eu tenha que fazer de novo a textura aqui, porque eu quero imitar uma palhinha, tá? Cola bem aqui na junção, sempre com a aguinha por perto que você precisar para você passar ali, quando você não tem muita prática, vai passando, vai alisando, 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 que a massa fica coladinha, coladinha. Esqueci de passar no fundo, vamos passar logo aqui. Tem bastante massa aqui, tá? A gente vai tirar os excessos aqui dessa massa, mas é melhor ter sobrado que faltar, né? E aí a gente vai trabalhando, como se fosse um pedaço de tecido, gente, como se você estivesse forrando com um tecido, tá? Só que você tem que alisar para você tirar essas marcas, essas rebarbas que vão ficando, né? As dobraduras ali da cola, da emenda da massa, tá? Observe que eu tô usando de novo o cabo do pincel, tá? Você pode usar qualquer outro cabo de qualquer outro pincel. Sempre ajeitando aonde tem emenda, tirando as emendas, tá? Eu já deixei ela um pouquinho funda por dentro, porque eu quero colocar umas frutinhas, umas guloseimas, umas coisinhas aqui saindo aqui da cestinha. Mas se não quiser, pode deixar plana também, pode deixar retinha, tá? Passa um pouquinho de cola. Vamos aproveitar, né, essa massa que tá aqui, vamos já fazendo esse acabamento pra dentro. Embora tenha tampa, embora tenha outras coisas, mas a gente vai fazendo o acabamento. E precisar, a gente tira para não ter desperdício de massa, tá? Aqui, gente, ó, como eu falei, sempre a mão da gente vai tirando um pouco das marcas, né? O biscuit é muito molinho. Aí eu vou e reforço com a própria esteca mesmo, eu vou marcando, tá? Se você não tiver esteca, faz com uma agulha, o que você tiver aí, uma coisa assim, né, mais cortante, com uma régua você pode fazer, tá? E aí eu vou reforçando as marcações. Esse rolinho que eu falei que tem textura, tá? E aí, ó, uma régua mesmo, ó. Você vai marcando assim. Eu não marco nada muito certinho, não, sabe? Porque eu não tenho muita paciência de fazer muito certinho, não. Eu vou marcando, vou botando todos mais ou menos na mesma altura. E depois eu vou marcando ao contrário, como se fosse tijolinhos, né? Aí eu vou marcando maior, menor e vou intercalando, né? Como se fossem tijolinhos. Eu faço assim, não me desgasto muito não, porque é uma peça pequena, ninguém vai ficar observando isso. Tá vendo? Faz isso de todos os lados. Dos 4 lados você faz isso. Aqui, gente, na beiradinha, eu fui só marcando assim de lado, ó. Como se fosse fazendo uma palha rosqueadazinha, enroscadinha. Eu vou só marcando assim de lateral, marcando. Pronto, gente. É assim que eu faço, sem muito desgaste, sem muito estresse. Deixo secar e fica lindo, ó. Aí, tá bonitinho. Aqui, gente, o que acontece? Eu resolvi não vou fazer a tampa coberta forrada com biscuit, porque eu achei que não ficou legal, ficou muito bruta. Então, eu peguei a massa, abri a massa, marquei, fiz a textura. Vou dobrar esse isoporzinho que já foi cortado para fazer a tampa e vou aproveitar para usar ele como um descanso, um suporte para eu colocar a massa de biscuit para secar, tá? Para ela dar o formato que eu quero, tá vendo? Como se a tampa estivesse semi-aberta. Vou deixar secar de um dia para o outro e pronto. É isso que assim que eu vou usar, sem precisar colocar o isopor, tá? Vamos montando as partes e vamos deixando aí todo mundo aí quietinho num cantinho aí para descansar, tá? Agora, gente, vamos fazer a alcinha aqui da cestinha, tá? Vou fazer a alcinha. Se você quiser, você pode colocar um arame no meio, tá? Para ela ficar mais durinha. Se você não quiser botar o arame, você pode deixar ela montadinha, secando aí
um dia, metade de um dia, quando você vê que ela já tá, deixa ela já curvadinha, ó, no movimento, ó, tá vendo? Tira os excessos, deixa ela montadinha, secando, depois é só você colar. Se você quiser também, você pode fazer duas tirinhas, duas minhoquinhas de biscuit e enrolar uma na outra, né? É até mais certo do que a trança, mas é porque eu tenho mania de fazer essa trança aqui para fazer alça de cesta, eu gosto. Mas você pode fazer duas minhoquinhas, enrolar, deixa ali com as duas pontinhas grudadas no formato já sequinha, secando, só para você fixar no dia seguinte. Aqui, gente, ó, minha velinha já tá bem durinha, então você coloca um palitinho de dente mesmo. Você coloca, enterra ele ali embaixo. Com cola, você fixa ele aqui no centro dessa margaridinha, que é o nosso caso. Margaridinha não, florzinha, né? Essa florzinha que coisa rosa. Fixou, já deixa ele lá quietinho lá e já vai para outra etapa do trabalho, tá? Vamos voltar para nossa cestinha agora, tá? A gente vai fazer uma toalhinha. Fazer uma toalhinha branca com um quadriculadinho vermelho, tá? A gente abre a massa, mais ou menos com meio centímetro. Abre a massa fininha. Aí você faz umas minhoquinhas bem fininhas com a massa mesmo de biscuit, faz de outra cor. Você pode fazer bem certinho se você tiver paciência, né? Deu pra perceber aqui pelo meu que eu não tenho assim tanta paciência, porque eu já vou assim no automático. Aí abriu, você vai dar uma... colocou, né? A massinha não precisa nem colar, passar cola. Só você botar a massinha, passa o rolinho por cima, tá? O que você tiver como rolinho, passa por cima, dando uma leve pressionada, para ele unificar, para fazer uma peça só, tá? Então vai ficar junto. O vermelhinho com o branquinho vai juntar tudo, tá? Acerta as rebarbinhas, não precisa ficar muito certinho, porque esse aqui vai ficar meio enrugado, meio dobrado. Não vai, assim, atrapalhar o teu trabalho. O importante é ver o xadrezinho. Isso que é interessante. Os detalhes. Você fazer a toalhinha, a xadrezinha, tá? As coisinhas que a gente vai colocar. Bolinho, frutinha, garrafinha de bebida, de suquinho. Essas coisas que vão enriquecendo, tá? Eu até pensei em colocar aqui em cima, mas não sei. Acho que eu vou acabar colocando ela embaixo, né? Forrando tipo a toalhinha de mesa. Vamos ver, deixa eu colocar aqui embaixo para ver como que vai ficar. Colocar aqui, prender a tampa. Vamos ver, vamos. Geralmente é assim, né? O trabalho a gente vai vendo o andar do trabalho como é que fica. Então eu passei cola, né? Passando cola e já era, vai grudar. Mas você viu porque que eu não fiz muito lá o acabamento na cestinha? Porque depois vem a toalhinha, vem outras coisinhas e aí isso não tem problema, não vai estragar o trabalho não. Vai acabar ficando tudo, vai juntando tudo, vai escondendo os acabamentos, a parte do isopor, vai ficando escondida. Ele não aparece mais. Vamos colocar a alcinha da cesta, né? Dá uma dobradinha aqui pra dentro, né? Porque como é que pode a toalha passar por dentro da alça assim? Não dá, né? Então, dá uma levantadinha na toalhinha. Depois, quando eu vou fazer, botar lá na base, vou botar outra toalhinha dessa. Ou a toalha de uma cor só, ou você pode mudar a cor da toalhinha. É porque geralmente essa cor combina muito, né? Com coisinha assim de piquenique. Gente, eu vou fazer uma formiguinha. Uma formiguinha pretinha aqui. Porque realmente eu resolvi botar em cima da velhinha número 1 uma formiguinha carregando uma cerejinha na cabeça, né? Todas as peças que eu faço, principalmente de biscuit, elas têm uma história, né? Aqui a história são as formiguinhas que estão carregando as coisinhas da cesta. Então, presta atenção que eu tô dando um modelo de formiga, mas eu vou fazer várias formigas do mesmo jeito, tá? Só que umas vão ficar apoiadas nas patinhas, que elas vão estar carregando algumas coisas nas costas. Outras vão estar carregando as coisinhas na cabeça. Essa daqui eu vou colocar aqui em cima. Então, ó, são 3 bolinhas. Cabeça e corpo, você pode fazer mais ou menos o mesmo tamanho. A parte do meio, né? A cabeça e bumbum mais ou menos o mesmo tamanho. A parte do meio, assim, do corpinho, você faz uma bola pequenininha, tá?
E aí você cola essas 3 partes. A gente vai colocar um palitinho aqui no meio para ela ficar firme aqui em cima. Não esqueçam que ainda tem que ter o pavio da vela, né? O pavio, acho que esse pavio vai ser lá na cereja. Acho que esse pavio vai ficar em cima da cereja. Aí, ó, cola aqui ó, delicadamente. Cuidado porque ainda tá mole nesse momento. Tá desmilinguindo tudo aqui, soltando tudo. Eu ainda não coloquei palito. Vamos colocar. Tem que ter cuidado na hora que bota o palito, que essa peça é muito pequitinha e tá muito mole. Senão ela sai do outro lado, sai varando, estraga tudo, tá, gente? Vai rodopiando ela assim, ó, encaixando ela devagar, com jeitinho. Vai dar certo. Parece nada, né? Parece só 3 pontinhos pretos aqui. Mas já já vai virar uma formiga. Aí, a gente vai espetar esse palito, tava um pouquinho grande, vou tirar o excesso. A gente vai espetar aqui em cima, na velinha. Vou fazer já um furinho aqui com a tesoura para ajudar. Gente, desculpa que a minha cabeça... Olha, eu não acerto com esse tripé novo que eu comprei. Aí eu fico toda hora botando a cabeça na frente. Ó. Acerta, puxa aqui com o alicate para não estourar aqui a formiguinha. Ó, sentei ela em cima da vela. E agora a gente vai colocar os pezinhos e as mãozinhas. E a dona cereja, que já está seca, pintada com meu esmalte de cor cereja, vai ficar aqui em cima da cabeça dela. Ela vai ficar com os bracinhos erguidos, segurando essa cereja com as perninhas dobradas ali para baixo, tá? Ó, já tá ficando uma gracinha. Depois a gente vai fazer olhinho, vai fazer boquinha, tá? O que a gente tem que fazer, a gente vai fazendo aos poucos aqui pra ir chamando a atenção, ó. Colocou o olhinho, já vai ficando engraçadinho, ó. 2 bolinhas de massa branca, pequititinha, amassa no dedo, faz ela achatadinha e cola ali. Aí tô fazendo as perninhas, gente. Peguei um aramezinho preto e espetei de um lado e do outro. Aqui não precisa de muito critério, porque ela vai ficar presa aqui em cima, tá? Então, espetei o aramezinho preto. Ó, embaixo, na partezinha do bumbumzinho dela, ali da barriga, as perninhas. E na outra parte, os bracinhos. Vou fazer aqui o sapatinho dela. Sapatinho amarelo. Que gracinha. Ela tá com as pernas cruzadas, gente. Essa é uma formiga folgada. Eu faço 2 bolinhas. Uma bolinha maior, uma bolinha menor. A bolinha maior é o sapatinho. A menorzinha fica como se fosse uma meinha, sabe? Ali no tornozelo. E a mãozinha, eu fiz 2 bolinhas assim, oval. Bolinha de biscuit, 2 bolinhas na mão. Aí dou uma achatadinha. E essa vai ser a luvinha. Se você quiser, pode fazer aquela marquinha do dedo polegar, aquele cortezinho. Senão, não precisa. Tá? Tô passando bem devagar, tá, gente? Vai ficar longo. Mas é pra vocês irem pegando os detalhezinhos. Colar aqui a perninha dela aqui, uma em cima da outra. E aqui não tem como, eu não posso ficar adiantando o vídeo, porque é uma parte que vocês precisam ver, né? Já basta que a cameraman aqui, a câmera woman, já não é boa, né? Já não tá, o negócio já não tá muito bem gravado, tá longe. Mas vocês são inteligentes, vocês vão entender. Eu quero fazer. Ó, a cerejinha vai ficar aqui, ó, na cabeça. Vamos colocar aqui as luvinhas, né? Tirei um pedacinho que eu achei que tava muito grande, muito comprida, né? Não fica desproporcional. E assim, gente, é trabalho de paciência isso aqui. Aí bota um piquetinho de cola, só pra grudar mesmo. Porque a mão, na verdade, a mãozinha vai ficar presa na cereja, né? Vai ficar mais presa na cereja. Porque o que entra de cola aqui, ó, é um piquetinho, piquetinho, piquetinho. Cola aqui a mãozinha, ó. Gente, se fizer dedinho polegar pra trás, tá? Não bota pra frente, não fica errado. Pra trás. A vela fica querendo tombar toda hora. Ainda não prendi ela na base, fica toda hora tombando.
esse barulho aqui pra me atrapalhar. Acerta as mãozinhas na posição certinha. Ela tá com os bracinhos pra cima, segurando a cereja preciosa dela. A gente bota um pedacinho de palito, tá? Aqui na cabecinha pra segurar a cereja. Bota um pedacinho de palito, tá? Senão ela corre o risco de tombar. Não dá certo, não. Passa um pouquinho de cola na luvinha, ó. E gruda na cereja, tá vendo? Aí, tá vendo? Quase pronto. Agora vamos botar 2 folhinhas aqui nessa cereja e colocar o pavio, gente. E vai ser, o galinho da cereja vai ser o pavio, ó. Você fez um furinho, o pavio, a gente compra uns pacotinhos que vendem o pavio, tá? Aí você espeta o pavio, faz um furinho, espeta o pavio e coloca as duas folhinhas ali do lado, tá? Com a caneta preta eu fiz o olhinho, ó, tá? E com uma tinta branca ou com uma caneta branca a gente faz a boquinha, senão não dá pra ver, né? Vou fazer aqui com tinta mesmo, vou já tá aqui na mão. Vou usar a tinta com pincel pra fazer a boquinha, que é aquela boquinha de emoji mesmo, sabe? Aquele tirinho, aquela tirinha, você pode colocar assim ela meio enrugadinha pra mostrar que ela tá meio cansada, botar uma gotinha de suor ali, uma gotinha descendo ali do lado da cabecinha dela, que ela tá carregando peso, né? Fazendo uma caretinha de cansado. Eu vou fazer outras formiguinhas, né? Aqui, ó. Tem outras formiguinhas. Então, cada um vou fazer com uma carinha, né? Umas cansadas, ó, com a gotinha de suor que caindo do lado. Outras assim, com a cara mais desesperada, né? Carregando peso. Aí, gente. Olha que fofinho. Botou um pouquinho, gente, já fica uma graça. Faz uns pontinhos de luz, pontinho na cereja. Muito fofo, né, gente? Ai, gente, eu amo. Eu acho que uma graça. Ai, gente, é muito bonitinho, né? Gosto dos detalhes. Ainda fiz aqui um pontinho de luz aqui na partinha preta do olho. Aqui, ó, as outras formiguinhas que eu fiz, ó. Aí cada uma eu vou colocar uma carinha. Tô com uma preguiça, gente, fazer essas formiguinhas. Eu resolvi fazer, gente, forrado com o mesmo tecido que eu vou usar no bolo, que é um bolo fake. Aí eu resolvi fazer com esse xadrezinho. Tô usando bastante esse tecido, é uma graça. Aí eu vou fazendo aqui a carinha das outras, ó, porque essas outras formiguinhas, elas vão estar aqui. Quero ver se eu consigo colocar elas segurando a cesta, levantando a cesta. Quer dizer, não tá satisfeito, tem que pegar o que tem na cesta, tá levando a cesta junto. Gente, acabou que eu não gravei essas frutinhas que eu coloquei aqui na cestinha, gente. Não sei, não gravei. Essas frutinhas, mas eu vou mostrar mais alguma coisa aqui à frente aqui pra vocês que eu vou fazer, bolinho. Essas frutinhas, eu tenho uma forminha aqui, sabe, de silicone. Então, fiz perinha, maçãzinha, mas são coisas tão pequenininhas que você pode fazer na mão. Bananinha, pera, maçã, e fui com laranjinha e fui colocando aqui em volta das cestinhas guloseimas, entendeu? Pãozinho, suquinho. Deixa eu terminar essas formiguinhas aqui que eu vou mostrar mais coisas pra vocês que eu tô fazendo. Aqui, gente, peguei o mesmo tecido, ó, xadrezinho que eu vou usar pra fazer a parte de baixo do bolo. Peguei uma fitinha, o meu cabelo deixar, né, meu cabelo arrepiado aqui, com o ventilador em cima. Se ele deixar vocês verem, né, vocês vão até ver. Passo uma cola quente e coloquei uma rendinha aqui, bem estreitinha. Queria branca, mas não tinha, vai essa rosinha mesmo. E você vai colocar em volta dela tudo, tá? Aqui, gente, tô terminando aqui a toalhinha. E eu não vou nem colar no acrílico, eu vou colocar nessa base aqui que eu tinha aqui. Essa basezinha redonda. Eu vou colocar ela aqui e vou ter que fazer milagre. Milagre que ela vai ter que caber tudo que eu quero colocar aqui nessa mini base. Então eu vou colar bem essa toalhinha aqui em cima, ó. Nessa basezinha de papelão. Aquela basezinha de colocar mini bolo, né?
de papelão, vou ter que colar ela bem colada. E aí eu vou colar, tem que colar bem colada, tá, gente? Porque senão as outras peças que vão ficar em cima, elas ficam soltas, ficam flutuando, tá? Espalha bem a cola, tá? Pra colar a toalhinha. Deixa ela secar, tá? Não faz igual a mim, sai logo colando tudo, não. Deixa ela secar, depois que ela estiver seca, aí você vem colando as outras partes em cima, tá? Senão você corre o risco, ela fica dessas partes ficarem soltando, tá? Aí, a gente já vai começando a ver como que a gente quer montar. Você tá vendo que tem coisa pra caramba? Mas tá tudo dentro desse espaço. A gente vai apertando daqui, dali e vai encaixando tudo. Gente, fiz garrafinha de suco, fiz um bolinho, fiz as frutinhas. Isso aqui é opcional, se vocês quiserem usar, quiserem colocar só frutinhas que são mais fáceis de fazer. Tá, gente? Vocês vão fazendo. Eu coloquei 3 formiguinhas. Então, elas estão carregando a cestinha. Eu ia colocar mais formiguinhas, gente, mas eu tô com tanta coisa pra fazer que eu tô com preguiça. Eu fiz esse sanduichinho com a própria massa ocra. Eu dei só uma clareada, botei um pouquinho de branco, gente. Abri a massa no meio, fiz um rolinho, abri no meio. Coloquei verde, vermelho, amarelinho, pronto. Sanduíche de tomate, queijo e alface. Aí botei as 3 formiguinhas, uma com sapatinho amarelo, outra com sapatinho rosa, outra com sapatinho vermelho. Aí coloquei as formiguinhas segurando o cesto. Lógico que eu dei uma apoiada assim na parte de trás da cestinha, né? Para elas não ficarem caindo. Mas coloquei elas carregando a cestinha, o bolinho, o suquinho. Não vou colocar mais coisa, gente, porque eu tô fazendo muita coisa. Esse aqui é pro aniversário da minha sobrinha. Eu tô fazendo muita coisa, não vou fazer o bolo. Tem coisa dessa aí, entendeu? Mas, ó, botei um emborrachado embaixo, um EVA. Gente, olha que fofura. Era isso que eu queria trazer pra vocês. Espero que vocês se animem pra fazer topo de bolo aí dos filhos de vocês, dos netinhos de vocês, dos bisnetos de vocês. A partir dessa ideia, vocês vão elaborando outras ideias. Mas foi algo que eu fiz, assim, pro aniversário da minha sobrinha. É algo, assim, de família. Eu não ia nem postar, porque é um trabalho um pouco mais complexo, mas eu achei que vocês mereciam ver isso, porque é tão bonito, né? Achei uma graça. E espero que vocês me ajudem compartilhando, dando like, sabe? Fazendo seu comentário, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, tá? E que vocês aproveitem tudo que vocês estão aprendendo aqui, que dessas peças vocês já podem fazer outra. Ó, tem até um espacinho, tá vendo? Porque eu deixei ela meio erguida para apoiar um pouquinho atrás, mas ao mesmo tempo fazer de conta que as formiguinhas estão segurando a cestinha, gente. Muito fofo, muito bonitinho. E agora vamos nos animar para fazer o nosso bolo fake. Vamos lá, facinho, hein? E agora, gente, vocês pensam que eu sou fraca? Não sou fraca não, gente. Eu fiz o topo e agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse bolo fake. Eu fiz o bolo bem pequenininho, tá? Que não era nada muito grande, era uma coisinha pequenininha só em família mesmo. Então, eu comprei aqui essas placas aqui para fazer o bolo. Então, ele tem 10 de altura por 25, né, de diâmetro, tá? Então, e o de cima é com 15 de diâmetro, se não me engano, é com 15. O que que eu fiz, gente? Usando esse xadrezinho lindo e maravilhoso que eu adoro. Aqui o de cima, ó. 15 por 10. 10 de altura? É, 10 de altura. Então, gente, eu vou fazer o de cima. Vou fazer, ó, com esse daqui, com EVA branco. Porque eu quero fazer umas cerejinhas para acompanhar o detalhe do topo do bolo, que a formiguinha tá carregando a cerejinha na cabeça. Então, eu vou fazer EVA branco na parte de cima e o xadrezinho na parte de baixo, né? Que eu amo esse xadrezinho, acho lindo, tem tudo a ver com o piquenique. Então, gente, eu já cortei aqui uma tira
com o tamanho aqui, né, da nossa placa de isopor, que é própria para fazer bolo fake, com a sobra, tá? Deixei uma sobra para cima, para baixo, deixei muito pouquinho porque eu queria economizar tecido, adoro economizar. E eu já coloquei, já fiz a circunferência aqui, gente, assim, já prendi com um alfinete, para eu já ir vendo como é que fica, se vai ficar legal, do jeito que eu quero, a composição do branco com esse xadrezinho. Então, por isso que eu já vou fazendo antes, vou pregando o alfinete, mas esse aqui vai ser colado, tá? Normalmente, eu nem gosto de colar muito. Por quê? Porque depois, às vezes, eu tiro esses detalhes e eu uso o isopor para outras coisas, uso até para fazer outro bolo, tá? Às vezes, um isopor você pode usar 2, 3 vezes para fazer bolo. Então, às vezes, eu boto só uma colinha no começo, uma colinha no final, prendo junto bem assim, ó, nessas pontinhas, que é para ficar mais seguro, não ficar aparecendo nenhuma coisa no acabamento, coisa feia assim aparecendo. E fazendo o círculo certinho, colocando cola em lugarzinhos pontuais, ele já fica preso, tá? Não tem problema, não vai ficar soltando. Deixa eu acertar esse aqui, gente, porque eu com esse tripé estamos aqui uma benção, a gente não se acerta. Então, gente, desculpa, gente, tá uma bagunça na minha mesa, mas eu tô fazendo muita coisa. Tô fazendo as coisinhas do aniversário dela, da minha sobrinha. Então, assim, é muita coisa espalhada. De um lado aqui também tem, vou dar pra vocês também, gente, as cestinhas que eu fiz pra dar de lembrancinha, tá? Feito com embalagem de sorvete. Uma fofura, fiz um vídeo também, vou deixar aqui pra vocês, tá? Então, aqui, eu passei um pouquinho de cola quente, porque essa cola não esquenta demais, então ela não vai estragar. Meu topinho de bolo tá ali, ó, lá no fundinho. Passei um pouquinho de cola quente pra segurar bem aqui, ó. Deixei a borda maior pra cima, não esqueça. Pra baixo deixei só um pedacinho que eu tinha necessidade de deixar muito. Dobrei aqui, ó, no finalzinho, ó. Como ele já tá todo bem juntinho, ó. E é um tecido de algodão, ele gruda no isopor, fica perfeito. Puxa bem, aí, ó. Bota a cola quente agora aqui na pontinha, com a pontinha dobrada, tá? Pra não ficar aparecendo linha soltando. Ó, mais do que suficiente. Não precisa encher de cola de ponta a ponta. Não há necessidade, tá? Mesmo quando eu trabalho com EVA, não precisa não. Porque depois, geralmente, depois de um tempo eu uso para outras coisas ou tiro, tá? Aí agora, a gente vai usando a cola em cantinhos pontuais para ir colando os acabamentozinhos, tá? Ó, vou passando a cola, ainda tá com o alfinete, mas eu vou passando a cola e vou tirando o alfinete. Colei na parte de baixo, agora vou colando na parte de cima. Como eu falei, sem exagero de cola, e depois a gente poder reaproveitar o isopor, tá? Faz isso em toda a volta. Terminei de colar, agora vamos colocar a parte de cima. Vamos cobrir aqui, já cortei já o tecido no tamanho, ó. O excesso a gente vai dobrando para dentro, ou a gente corta bem na pontinha, ou depois a gente bota um acabamento, tá? Mas, ó, vou prender aqui com o alfinete, todo ele. E a gente vai... Aqui, gente, ó, marquei tudo com o alfinete, eu vou dobrando, tá vendo? Bem fininho a pontinha, ó. Eu vou dobrando, vou marcando com a unha mesmo. Se você quiser marcar no ferro, tudo bem, mas acho que não há necessidade, tá? Assim fica mais certinho. Eu vou dobrando a pontinha e vou passando a cola quente. Bem na pontinha, gente. Bem na pontinha, tá? E assim eu vou fazendo em volta toda. Vou colando, fazendo todas as pontinhas, todo o acabamento aqui da beiradinha, tá? Agora essa parte aqui, gente, na circunferência de 15 de diâmetro, eu fiz assim, ó, bem rente mesmo. Só deixei uma pontinha para dobrar para a parte de baixo. Porque na parte de cima eu vou colocar um acabamento diferente. Eu vou colocar um chocolatezinho derramado. Então não vai precisar nem fazer acabamento na parte de cima. Porque o chocolate já vai cobrir tudo, tá? Então, ó, deixei aqui no limite, cortei o excesso e vou fazer a partezinha de baixo. Só isso, ó. Deixei coisa de 1 centímetro dobrado para a parte de baixo, tá? Nem precisa fazer nada de cima.
parte de cima, gente, com EVA marrom, tá? Você mede o tamanho da circunferência aqui do teu isopor e você corta assim com os 3 dedos a mais, redondo. Aí você faz o desenho das gotinhas escorrendo. Depois você corta com uma tesoura bem afiadinha e aí você vai colar ele certinho aqui em cima, ó. E vai colar também as pontinhas aqui do drip, né? Como se o chocolate estivesse derramando. Aqui embaixo vão as cerejinhas que eu vou fazer, tá? Vou te mostrar o que eu vou fazer aqui com essa parte aqui do chocolate agora, tá? Com ferro quente, eu vou passando ele aqui, ó, em cima do ferro quente, pra só as pontinhas, só a parte do drip, tá? Que a gente vai passando aqui no ferro quente, pra ele dar uma enrugadinha e fazer aquele formatozinho de concha. Já fiz vários trabalhos aqui e mostrei pra vocês, tá? Já fiz uns potinhos de Páscoa, já fiz umas lembrancinhas, fiz várias coisas que eu mostrei pra vocês, tá? Um ferro bem quente, a gente vai encostando só as pontinhas, ele vai dando uma arredondada, sabe? Ele dá uma texturazinha, fica muito legal, não fica aquela coisa chapada, sabe? É coisa simples, não precisa ficar meia hora com ele ali não. Você vai ver que ele primeiro ele estica, depois ele encolhe. Aí ele faz um formato de conchinha. Eu acho bonitinho. Aí depois é só colar em cima do bolo. Ó, tá vendo aí, ó? Vem com a cola quente, colando primeiro o barrado, a beirada dele, lá em cima do isopor. Depois você vem colando o drip, tá? Vem acertando o dripzinho todinho. Eu falei uma coisa e fiz outra, né? Mas é assim mesmo. Você primeiro cola ele todinho em volta, depois você faz o colo drip. Olha lá, gente, tudo coladinho, ó. Que bonitinho. Fica ali a emenda, gente, mas você bota pra trás, tá? Sem problemas. Ó. Geralmente eu boto só um pouquinho de nada de cola, gente, pra dar uma grudadinha, porque isso é muito leve. Eu boto só um pinguinho de cola, não encho de cola pra grudar, não. Porque, como eu falei, quando eu quiser mudar isso aqui, o isopor tá intacto, tá? Tá lindo, né, gente? Agora vamos fazer as cerejinhas. Gente, as cerejinhas, eu cortei assim, ó, umas rodinhas assim, um pouquinho achatadinha em cima, fazendo aquela voltinha assim, pequenininha, como se fosse onde vai entrar o cabinho dela. E aí, no ferro bem quente, você joga ali, ó, os pedacinhos de EVA. Isso é EVA, tá, gente? EVA. Joga os pedacinhos de EVA, ó. Virou a conchinha, você tira, tá? Primeiro ele estica. Você vê o processo, ele estica, depois ele encolhe, aí ele vira essa conchinha, tá? Vai depender do tamanho que você quer a sua frutinha. Eu não quero que ela fique muito grande, eu quero exatamente nesse tamanho que ela tá ficando. Porque daqui, ó, tá vendo? Desse tamanho, ela vai encolher. Ó, você joga, ó. Ela tá muito quente, aí ela estica, ela abre. Aí quando ela volta, ela fecha justamente em formato de uma conchinha, ó. E aí a gente vai fazendo. Vou fazer a cerejinha, vou fazer as folhinhas verdinhas com esse mesmo processo. Aí, gente, olha o processo das folhinhas, ó. Ah, gente, me fala se essa aí não vale um like. Claro que vale um like. Vai logo dando esse like aí antes que você esqueça. Com certeza, só isso aí já vale um like, tá? Vale um compartilhamento, tá bom? Dá um joinha aí e compartilha. Gente, ó, agora eu tô colando aqui cerejinhas, ó. Tô fazendo de uma forma bem simples mesmo, porque eu tô cheia de coisa pra fazer aqui. Então eu faço assim, ó, passo a colinha e grudo a cerejinha. Passo assim em círculo a cola quente, gruda a cerejinha. Depois eu vou riscar os cabinhos, né? Com a caneta mesmo. Olha lá. Fiz a folhinha, fiz os riscos de dentro da folhinha e fiz o cabinho. Fui fazendo o cabinho, tá? Você pode fazer marrom, pode fazer preto, pode fazer verde o cabinho, tá? Tô fazendo aqui com o verde que eu tenho aqui, bem verde, super verde, tá? Ó, você faz o cabinho sem muito mistério, ó. Sempre assim, um juntando com o outro. E aí você vem e cola a folhinha, uma de cada lado, tá? Simples toda a vida. E não precisa fazer muito certinho não, tá, gente? Vai fazendo cada cabinho para um lado, cada cabinho de um jeito. Bota um cachinho de cereja mais alto, outro mais baixo, tá? Aí você cola as folhinhas do mesmo jeito que colou
com a cereja. Se você quiser, você pode fazer isso aqui que eu tô fazendo, ó. Faz os veiozinhos da folha. Se você não quiser, nem precisa. Já fica lindo, já fica bonitinho. Tô usando um verde aqui, verde bandeira aqui, um super verde aqui, tá? Faz em todas elas, fez em uma, tem que fazer em todas, tá? Aqui, gente, tá vendo a diferença, ó, da cor de uma cereja para outra? Que eu pintei, tá? Então, você vai colocar ou esmalte cor de cereja, mesmo que a gente colocou lá no topo na cerejinha, ou você vai pintar com uma tinta cor de cereja, para realçar a cor, tá? Coloca uma fitinha de acabamento aqui na junção do bolo, tá? Tem que colocar para ficar, para fazer o acabamento, e depois coloca outra embaixo. Gente, já vou mostrar essa peça para vocês toda ponto da montada. Gente, não leva meia hora para fazer um bolo desse. Tô falando sério. Se tiver com tudo cortado, só para montar, não leva meia hora. É uma beleza. O bolo de corte eu vou fazer, já vou levar o bolo todo cortadinho nas marmitinhas, arrumadinho, tá? Etiquetado tudo direitinho. E ó, beleza. Bateu parabéns, entrega um pedaço de bolo. Tá pronto. A melhor coisa que inventaram foi isso, gente. E olha aí, pessoal, o nosso bolinho já está pronto, montadinho. E agora eu vou mostrar para vocês como que ficou, tá? Tudo que eu fiz, olha. Fiz mais umas formiguinhas lá, pequenininhas, carregando as frutinhas, né? Para decorar, a gente colocou em volta do bolo, em volta da mesa. Fiz esse potinho aqui, ó, que eu dei para as avós e para a mãe. Um potinho, é um pote de molho. E eu fiz a parte de cima de cogumelo, fiz no isopor e forrei com biscuit. Fiz uma formiguinha aqui também, ó, carregando as bananinhas aqui na cabeça. Olha como é que ficaram bonitinhas as formiguinhas. Roubando coisinha da cesta, que fofas. E era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada por ter ficado comigo até agora. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, dá o teu like e compartilha muito para fazer esse canal crescer. Gente, espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo, tá bom? Achei que ficou muito legal, uma ideia muito bacana. E façam porque vocês são capazes.